Oh, maravilha! Quem trouxe a sua Bíblia, levante a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. O último livro. No último capítulo. Capítulo de número 22. Eu peço para que os irmãos e as irmãs quiserem se acomodar nos seus lugares. Podem ir se acomodar nos seus lugares, porque na hora da mensagem, na hora da palavra, eu quero que todos prestem atenção, medite, para que o Espírito Santo de Deus possa inundar a nossa vida. Para que Deus possa nos encher do Espírito da verdade, o Espírito Santo. Quantos dizem glória a Deus? Quantos dizem aleluia? Apocalipse 22, versículo 17. Quem já encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Quem já encontrou o texto sagrado, diga aleluia. Apocalipse 22, 17. É muito fácil de encontrar, por ser o último livro. Vamos lá, ler a palavra de Deus. E o Espírito, aleluia. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Levante a Bíblia aberta. Diga, vem Espírito de Deus. Vem água viva sobre a minha vida, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Senhor, fala ao meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Amém. Quem tem lugar para se assentar, pode se assentar. Quem tem lugar para se assentar, se assente. Eu quero dizer para vocês, irmãos, pode louvar a Deus. Quer louvar a Deus? Pode louvar a Deus, com muita alegria. Irmãos, eu estive prestando muita atenção ao ler a Bíblia, procurando referências, falando sobre o Espírito. Eu posso notar no texto sagrado de Gênesis a Apocalipse, fala acerca do Espírito. No livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, enfim, todos os livros da Bíblia falam sobre o Espírito de Deus. Então, se fôssemos fazer um estudo da palavra de Deus, ler todas as referências falando do Espírito de Deus, ficaríamos horas e horas, passaríamos dias, meses e anos, e não conseguiríamos falar acerca do Espírito Santo de Deus. Para vocês terem uma ideia, é algo tão maravilhoso, é algo tão esplendoroso, que não teríamos tempo suficiente, nem que pregamos sobre o Espírito Santo, ensinamos do Espírito Santo, até a volta de Jesus, não teríamos tempo para pregar e para ensinar e para explicar. Por quê? Eu quero dizer para vocês, que o Espírito Santo de Deus está resumido neste texto que acabamos de ler. Se eu for buscar referências no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, já fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está em todos os momentos. O Espírito de Deus já falava na boca dos profetas. O profeta Isaías profetizando aquela profecia tremenda, Jesus falando na boca de Isaías, através do Espírito Santo. Isaías falou
algo que iria acontecer no futuro. Através da sua boca saiu uma palavra que Jesus confirmou no livro dos Evangelhos. Quando Isaías disse: o Espírito de Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas às nações, aos povos e línguas, e libertar os cativeiros. Era o próprio Jesus falando o que ele iria falar no livro dos Evangelhos, que se repete no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e ainda confirma no livro de Atos, quando os discípulos falam acerca do Espírito de Deus. Então nós podemos notar que o Espírito de Deus sempre esteve presente. O Espírito de Deus já existe desde quando Deus existe. Mas desde quando Deus existe, Deus sempre existiu. Então o Espírito de Deus também sempre existiu. Oh, glória a Deus, aleluia! Então vejam, agora eu quero explicar que o Espírito de Deus, ele é quem trabalha. O Espírito de Deus é que faz as funções mais, podemos dizer, delicadas que possa existir. Quando o Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria, é uma coisa muito delicada, é algo complicado para entendermos. Como eu disse, se ficássemos aqui dias e anos, não conseguiríamos explicar nem a metade o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu quero dizer que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, por ser o Espírito de Deus, o Espírito que tem em nós é um Espírito de vida, mas nós podemos receber esse Espírito de Deus em nossa vida, porque diz a palavra de Deus no livro, as cartas de Paulo falando, referindo acerca do Espírito, falando também que o Espírito de Deus testifica com o Espírito que está em nós. Isto é, o Espírito de Deus comunica com o Espírito de vida que está em nós, para que recebamos o Espírito de Deus com poder, com graça, com virtude, com alegria. Nós podemos notar, nós podemos perceber que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala dos frutos do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É a bondade, é a longanimidade, é a alegria, é a paz, é a felicidade. Esses são frutos do Espírito. Humildade. Porque Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Isso quer dizer que Jesus era cheio do Espírito Santo. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele conseguiu vencer, por quê? Porque estava cheio do Espírito de Deus. Cheio. Estevão, na hora da sua morte, antes estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Na hora da morte, ele não temeu as pedras. Jesus não temeu a cruz, porque estava cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá coragem. Se tem algum irmão, alguma irmã covarde, está faltando o Espírito Santo. Opa, peraí, pastor, estava muito bom, agora começou a ficar pesado. Começou já a ficar meio difícil o negócio, hein? Eu falo sem medo de errar, pelo conhecimento que temos da palavra de Deus. Aquele que tem medo de falar a verdade, está faltando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aquele que não vive na verdade, falta o Espírito Santo, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Então o Espírito de Deus, quando está na vida do homem e da mulher, ele anda na verdade, ele caminha na verdade, ele vive na verdade, ele vive na graça, no poder e na unção. Aleluia! A verdade através do Espírito.
Muitos não entendem. Nós somos taxados como loucos, os fanáticos, porque não entendem a alegria do Espírito Santo. Muitas pessoas do mundo dizem: esses crentes são loucos. O Espírito Santo para o povo do mundo é loucura. Não pode entender. Esse povo, como é que pode? Como é que pode? No tempo da igreja apostólica, quando começaram a perseguir, Herodes começou a perseguir os crentes, prendeu Pedro, o Espírito Santo foi lá e tirou Pedro da prisão, através do anjo, tudo através do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que não pode faltar na vida do crente, não pode faltar na vida da igreja. O Espírito Santo, nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos no livro das cartas, no livro de Atos, as cartas de Paulo escrevendo às igrejas, Paulo sempre falando do Espírito Santo, sempre alertando as igrejas acerca do Espírito Santo. Os discípulos foram, os apóstolos, os discípulos foram até um lugar, oravam pelas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele faz parte da vida do cristão. O Espírito Santo tem que fazer parte da igreja apostólica. O Espírito Santo de Deus tem que fazer parte da nossa vida, da nossa igreja. E eu sei que muitos têm perdido o Espírito Santo. É muito fácil saber quando a pessoa está cheia do Espírito Santo ou a pessoa está sem o Espírito Santo. Começando a ficar gostoso aqui, hein? Eu quero dizer para vocês que quando uma pessoa só fala de coisas materiais, só fala das coisas da carne, é porque ele está na carne. Quando a pessoa só fala coisas celestiais, coisas do espirituais, é porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Pode louvar a Deus, pode. O assunto de Paulo era Cristo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não sabia falar de outra coisa, porque era Deus na vida dele, o Espírito Santo estava na vida dele. Então o Espírito Santo, mas peraí pastor, o Espírito Santo já estava desde o começo. Quer dizer então que os profetas falavam profecia através do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de profecia. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo já estava. Mas por que eles não falavam línguas? Porque isto é uma promessa para o tempo da graça. E nós somos privilegiados. Olha que privilégio nós recebemos através do Espírito Santo. João Batista, quando foi batizar ali o povo, ele dizia: eu vos batizo com água, eu batizo vocês para a remissão dos pecados, mas aquele que vem após mim, o qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, esse batizará com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, Jesus foi batizado, ao sair logo da água, desceu o Espírito Santo na vida de Jesus, em corpóreo de uma pomba. Isso quer dizer espírito de mansidão. Então o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, ele é manso, ele não é violento, ele não é rabugento, ele não é fofoqueiro e nem fofoqueira. Quem tem o Espírito Santo só fala coisas espirituais, fala das coisas de Deus, as coisas do céu. Oh, glória a Deus. Muitos não entendem. Tem pessoas, veja bem, que acham outro salgado, é porque ele deve estar doce demais. Porque quando não tem o Espírito Santo, a pessoa não tem tempero, não sabe nada, não tem visão. Porque quando os discípulos saíram, veja bem, para pregar, antes de sair para pregar, Jesus disse: ide por todo mundo. Olha o que Jesus disse: ide por todo mundo,
ensinai as nações, ensinai, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome de quê? Do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo não pode faltar na vida do crente. Olha só, o Espírito Santo ele sempre trabalha. O Espírito Santo ele quer trabalhar. O Espírito Santo ele trabalhou na sua vida, convenceu você do pecado, você aceitou a Jesus, hoje você está aqui, não porque você quer, mas o Espírito Santo é que está em você, é que trouxe você aqui, é que colocou você na casa de Deus, é que colocou você no caminho da salvação. O Espírito de Deus. Agora, eu quero dizer para vocês, que o Espírito de Deus, Ele está em todas as partes, em muitos lugares, em muitos, podemos dizer, recintos, casas, hospitais. Ele pode estar em qualquer lugar? Pode, porque o Espírito, onde Ele chega, o espírito imundo não pode resistir. Nós temos que entender que existe espírito, espírito e espírito. Como assim, pastor? Espírito, espírito e espírito. Existe o espírito imundo, existe o espírito de vida, e existe o Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas às vezes são enganadas por espírito enganador, pelo espírito da falsidade, que é o espírito imundo. Eu quero dizer para vocês, que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a direção, ele sabe discernir o certo e do errado. Aquela pessoa que já não decide mais, se é certo ou errado, se é pecado ou não é pecado, toma cuidado que o Espírito Santo já está indo longe. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é que conduz a sua vida. É Ele que conduz. É muito fácil saber se estamos cheios do Espírito Santo de Deus ou não. Quem está sem o Espírito Santo de Deus, ele não vê a hora para acabar a oração. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele nem vê a hora passar. Ele quer mais é buscar a presença de Deus. É muito fácil saber. Muitas vezes se aproxima do pastor Daniel uma pessoa que só quer falar de coisas materiais, de coisas carnais, de coisas dessa vida, quer falar de dinheiro, de carro e disso, aquilo. Eu vejo e fico meditando como falta o Espírito de Deus nessa vida. Porque é muito fácil. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela só fala de coisas espirituais. É muito fácil. É muito fácil saber. Quando Jesus, falando através das revelações, das visões, a João na ilha de Pátimos, no livro de Apocalipse, nos revela que quando ele escrevendo as cartas às igrejas, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que? Espírito diz às igrejas. O Espírito hoje está falando aqui conosco. Dê ouvido ao Espírito Santo de Deus e dê lugar ao Espírito Santo. E nós que meditamos agora nesse texto, fui escolher logo, você percebeu? O último capítulo, o último livro, porque está resumindo. Porque se eu fosse ler todas as partes que falam sobre o Espírito Santo, é como eu disse no início da mensagem, não teríamos tempo suficiente. Jesus voltaria e não terminaríamos. Então eu resolvi ler no último livro, porque isto resume tudo. Versículo 17 do capítulo 22. E o Espírito e a esposa dizem: vem. A nossa alma, a alma do crente, o crente que está cheio do Espírito Santo, ele diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Isso não é de você, é do Espírito de Deus, que habita em vós, que habita em nós, que habita em mim, que habita em você. Essa esperança de salvação não é de nós, é do Espírito de Deus que habita em nós.
E quando diz, olha aqui, ó, muito claro, e o Espírito e a esposa dizem, vem. A igreja que tem o Espírito de Deus diz, vem, Senhor. Agora aquela igreja que não tem o Espírito Santo, que já foi tomado o castiçal, diz, não vem não, que eu não estou preparado. Não vem não, está faltando o Espírito Santo de Deus. Irmãos, é muito claro a palavra de Deus quando se refere de Espírito. Temos que entender o significado e saber diferenciar de Espírito, Espírito e Espírito. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu. Isso é o Espírito Santo? Não, é o Espírito de vida que todos nós temos. Então o que testifica entre nós e o Espírito de Deus é o Espírito que está em nós. Então se você não compreende as coisas do Espírito, é porque não está vivendo no Espírito, falta o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa não consegue entender as coisas celestiais, as coisas de Deus, está faltando o Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado, para que o Espírito Santo não se afaste de nós, não se aparte de nós. Porque quando a pessoa perde o Espírito Santo se afasta da pessoa, aí fica muito perigoso. Aí o crente perde o temor. Daí entra o demônio do que é que tem. Aí entra tudo que existe no mundo, na vida dessa pessoa, porque o Espírito Santo se apartou. Diz a palavra que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes. Mas como assim ciúmes, pastor? É verdade, porque o Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, não pode entrar mais nenhum outro Espírito. Ele toma conta, ele é que conduz, ele é que ensina, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá felicidade, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos enche, é Ele que revela, é Ele que profetiza, é Ele que fala, é Ele que abençoa, é Ele que batiza, é Ele que derrama fogo. Você já viu alguma parte na Bíblia dizendo, olha, e o Estevão com um pouquinho do Espírito Santo, e Jesus com um pouquinho do Espírito Santo? Você já leu isso na Bíblia já? Não, sempre cheio. Porque o Espírito de Deus é derramado sem medida. É sem medida. Então se você quer receber o Espírito Santo, não pense que você vai receber pouco não. Você vai ser cheio, cheio do Espírito Santo, porque Deus derrama sem medida. Pode louvar a Deus? Pode, igreja. E o Espírito e a esposa dizem, vem Jesus. O Espírito de Deus que está em nós, é que testifica por nós. O Espírito Santo é que convence o pecador do pecado. A igreja que mais converte almas, eu falo sem medo de errar, é a igreja Deus de Amor. Por quê? É uma igreja que não deixou escapar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ela tem que ficar aqui, porque o dia que o Espírito Santo sair dessa igreja, vai se tornar como as outras, que não ora mais, não jejua mais, não acontece mais milagre, não acontece mais cura, não acontece mais nada. Por quê? Porque foi tomado o castiçal. Quando João escreveu as cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, diz, arrependa-te, veja onde caíste, e arrependa-te, antes que seja tomado o seu, que significa o Espírito Santo. Por que castiçal significa o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que acende. Castiçal, naquela época, é como se fosse a lâmpada, que era colocada nas paredes para iluminar. Então é o Espírito Santo que ilumina a igreja. É o Espírito Santo que ilumina a vida da pessoa. Existe até um hino, lâmpada apagada. Lâmpada apagada, isto é, o Espírito Santo se apagou. Não deixe esta lâmpada se apagar. Essa lâmpada, ela não pode se apagar. Mas como, pastor, o que eu posso fazer para essa lâmpada não se apagar? Eu quero dizer para vocês, que quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa de santificar, quando você deixa de andar na verdade, quando você começa a deixar as coisas carnais entrar na sua vida, a lâmpada começa a se apagar. As 10 virgens tinham lâmpadas na mão. Isto significa
Espírito Santo. Então quando fala das 10 virgens, fala das igrejas. Toda igreja, desde o tempo dos apóstolos, já tinha o Espírito Santo. Só que 5 eram as prudentes e 5 eram loucas. Temos que entender que as loucas diziam: dá-nos do seu azeite, dá-nos do Espírito Santo, quer dizer, mais claramente podemos entender, dá-nos do teu azeite, isto é, dá-nos do teu Espírito Santo. Muitos vêm na igreja Deus Amor, porque a igreja que ele está lá, de repente, já não tem mais o Espírito Santo, está vindo buscar o azeite. Só não entende quem não quer. Porque lá não consegue mais se encher do azeite, para que a lâmpada continue acesa. E o Senhor Jesus está voltando. E se essa lâmpada estiver apagada, isto é, esta vida tiver sem o Espírito Santo, será considerada como virgens loucas. Então o Espírito Santo não pode faltar na minha vida e nem na sua. Porque se faltar, essa lâmpada vai se apagar. E a lâmpada não pode apagar. E essa lâmpada do Espírito Santo, que ilumina a minha vida, que ilumina a sua vida, que nos dá alegria, que nos dá essa paz, que nos dá essa felicidade, que nos dá essa força, que nos dá o ânimo, que nos dá a vitalidade, que nos dá o renovo, é o Espírito Santo. Pode louvar a Deus? Pode, igreja. O Espírito Santo é que nos dá certeza da salvação. Davi já orava: Senhor, não retire de mim a alegria do teu Espírito. Do Espírito de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dava alegria a Davi. É o Espírito Santo que dá alegria ao crente de viver. É o Espírito Santo que te dá essa alegria. Muitos não podem entender, porque o crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele só vive alegre. O crente que não tem Espírito Santo só fica assim, ó, aquela cara fechada e cara triste, faltando a alegria do Espírito Santo. Quando a pessoa sente o Espírito Santo, é uma alegria tão grande que parece que vai desmanchar. Isso é porque está se enchendo do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é alegria, não é tristeza. E quando a Bíblia fala que lá no céu não é lugar de tristeza, isso quer dizer que lá habita o Espírito Santo, é lugar de alegria. Então lá não haverá tristeza. Por quê? Porque lá só tem o Espírito de Deus. Então o Espírito, ele está em todas as partes. O Espírito de Deus, ele está em todos os lugares. O Espírito de Deus é que trabalha, é o que convence, é o que renova, é que purifica, é que nos ajuda. É o Espírito de Deus. O que nos dá esta esperança de salvação, o Espírito e a esposa dizem: vem. Essa esperança, quem dá é o Espírito Santo. Então, mas pastor, eu não recebi o Espírito Santo. Receba hoje. Mas eu posso, pastor? Pode e deve. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo, porque se o crente estiver sem o Espírito Santo, ele não vai ter a alegria da salvação, ele não vai ter a certeza da salvação. Essa certeza da salvação é que diz: vem Jesus. Essa é a certeza, porque está cheio do Espírito Santo, tem o Espírito de Deus. Então a sua alma, ela anseia, ela tem sede do quê? Do Espírito. E aqui diz, olha aqui, ó, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Então você veio aqui hoje porque está com sede. Eu também estou. Então vamos beber dessa água da vida, que é o Espírito Santo em nossa vida. Quem tem sede? Quem tem sede, vem. Esta sede não é sede de água. Quando Jesus chegou na beira daquele poço ali, tinha aquela mulher. E Jesus disse: dá-me um pouco dessa água desse poço. E ela disse: como pode um judeu vir pedir água para mim?
Aí Jesus disse para ela: se tu soubesse, mulher, da água que eu posso dar para você beber, e jamais sentirá sede, Itacalabaia. Jamais sentirá sede. E se você tem sede, beba agora desta água da vida, que é o Espírito Santo de Deus, que pode ser derramado. Quando a palavra diz, e derramarei do meu Espírito, está mostrando que é a água da vida. Derramarei, simbolizando água. Água. Porque quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ela é uma água limpando. É uma água purita, é uma água purificando. O Espírito Santo é que faz você falar em línguas. Porque quando você fala em línguas, não fala ao homem, não fala a você e nem a mim, mas fala a Deus. Quando você fala em línguas, é a sua alma que está comunicando com o Espírito de Deus. Pode louvar a Deus? Pode. Quando a pessoa fala em línguas, está falando a língua dos anjos, sim ou não? Falando a língua dos anjos. Então os anjos falam através do Espírito Santo. Então, a língua, quando nós falamos a língua dos anjos, que é conhecida como língua estranha, porque é estranha para o ser humano que não entende essa língua. Então, é língua estranha, mas para os anjos não é estranha. É a linguagem dos céus. E quando nós falamos em língua, através do Espírito Santo, estamos praticando a língua que vamos falar lá no céu. Então, veja bem, é necessário então eu ter o Espírito Santo? É necessário. Quer dizer então, quem não tiver Espírito Santo não vai ser salvo. E agora? Não vai ser salvo. Mas pastor, peraí. Quer dizer então, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ser salvo? Não vai. Por quê? Quando você aceita Jesus, é o Espírito Santo que convence você do pecado. Então, se o Espírito Santo não convenceu você ainda do pecado, é porque o Espírito Santo não está na sua vida. E se, mas eu já sou crente, mas está no pecado, então o Espírito Santo convenceu e depois você voltou atrás. O Espírito Santo saiu da sua vida. Nós podemos ver que Saul tinha o Espírito de Deus. Quando ele pecou contra Deus, quando a inveja entrou no coração, o Espírito de Deus saiu de Esaú. Saiu de Saul e de Esaú também. Saiu porque entrou a inveja. Então onde tem o Espírito Santo de Deus não tem inveja. Se você é invejoso ou invejosa, não tem o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu não sabia que você ia falar doutrina, ia pregar doutrina, falando do Espírito Santo. Ué, é o que eu disse, o Espírito Santo está em todas as áreas. O Espírito Santo está em todas as partes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quem fala, então na boca do pastor não é o pastor. Claro que não, é o Espírito Santo de Deus. Pode louvar a Deus, pode. Quer dizer então, que se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ser salvo? Não, sabe por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo não consegue vencer o pecado. A pessoa sem o Espírito Santo, o crente sem o Espírito Santo, ele só é crente, ele não é cristão. Porque o diabo é crente, é crente, é crente. Ele crê que até estremece, os cambitinhos, o joelhinho bate no outro. Ele é crente, mas não tem o Espírito Santo. Então, não adianta ser só apenas crente. Claro que não, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida.
Então, sem o Espírito Santo não vamos ser salvos, pastor? Não vai. Por quê? Porque não consegue vencer o pecado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Ele só venceu as tentações por quê? Estava cheio do Espírito Santo. E se você só vai conseguir vencer as tentações deste mundo, desse século atual, se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de fogo, o Espírito de língua, o Espírito de profecia. Quem é que abriu o seu entendimento para entender as coisas celestiais? Através do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo não pode faltar na vida da igreja. Esse castiçal, essa lâmpada, castiçal é o mesmo significado que lâmpada. Essa lâmpada não pode se apagar. Se apaga, fica tudo escuro. Quando você está num lugar escuro, quando você entra num lugar escuro, de repente está no seu quarto, está tudo escuro, você não consegue chegar um palmo à frente. É verdade ou não é? Se você está num lugar muito escuro, é porque não tem luz, não tem lâmpada, não tem claridade. É a mesma coisa a vida do crente. Quando o crente não tem a luz, a lâmpada que ilumina a vida dele, ele não consegue chegar um palmo à frente do nariz dele. O diabo está armando cilada, colocando laço e ele está caindo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não consegue chegar um palmo à frente do nariz. O diabo engana com muitas coisas, por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. Então, para que o diabo não te engane, para que você tenha certeza da salvação, tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, e seja renovada, seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Está com sede do Espírito Santo de Deus? É de graça, é de graça. Jesus disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, Ele não virá, que é o Espírito Santo da verdade. Quer dizer então que quando Jesus, mas você não falou, pastor, que Davi tinha o Espírito Santo antes de Jesus vir? Jesus foi antes de Davi. Jesus já existia antes de Davi. Então o Espírito Santo já estava na terra, já estava trabalhando através da profecia, através da obediência. Davi já dizia: Senhor, não retires de mim a certeza da tua salvação. Isso que é, e quer dizer, não retire de mim o espírito de alegria, que dá alegria da salvação, a certeza da salvação. Porque quando o crente não tem certeza da salvação, pode ter certeza que ele não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Está vazio. O crente que não tem o Espírito Santo é oco por dentro, vazio. Não tem nada de Deus na vida. Por quê? Porque está vazio. E quem sabe a sua vida está vazia, encha hoje. Encha agora. Se está vazia, está com sede, a sua alma está com sede. Se está apagando, acende, está sem o azeite. Mas como? O Espírito Santo pode ser azeite, pode ser simbolizado a água, pode ser simbolizado a pomba. Claro, o Espírito Santo está em todas as partes, em todas as áreas. Como eu falei para vocês. Então quer dizer, o que acende a lâmpada é o Espírito Santo? É claro. É o azeite. Quando os profetas já diziam, Ezequiel já dizia em profecia, já falava através do Espírito de Deus. Por quê? É o que iluminava, é o que dava palavra, é o que dá alegria, felicidade, e faz ele falar o que Deus quer que você fale. Agora veja, entenda essa palavra. Quando Deus derrama o teu poder através do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe a revelação através do Espírito Santo. Esta palavra eu tenho certeza e sem dúvida nenhuma de falar, que está sendo transmitida pelo Espírito Santo. Está transmitindo à igreja. E quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória a Deus! Então, se o crente não tiver o Espírito Santo, ele não vai ser salvo? Não vai, igreja. Não vai. Não adianta. Pelo que eu posso entender na Bíblia. Pastor, eu não falo em línguas. Eu não falo em profecia. Eu não tenho um dom de revelação. Eu não tenho, pastor, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não é bem assim, não. Porque os profetas, ele falava em línguas? Não. Falavam em línguas? Não. Falavam em línguas, a língua dos anjos, o selo da promessa, antes da crucificação de Jesus? Não, mas tinha o Espírito Santo. Então veja, quer dizer então que se eu não falo em língua, eu posso ter o Espírito Santo? Pode. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela já não consegue falar o português, só consegue falar a língua dos céus. É diferente ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Jesus venceu porque estava cheio do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito de Jeová está sobre mim e me ungiu. A unção do Espírito Santo você pode ter na sua vida, eu posso ter na minha vida, porque diz a palavra que convém que os discípulos sejam como seu mestre, e o nosso mestre estava cheio do Espírito Santo. Então vamos ser como o nosso mestre, vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos nos encher do Espírito Santo. Agora eu vou entrar numa parte que muitas pessoas às vezes não gostam. Tem pessoa que esconde a Bíblia e a pessoa não sabe que é crente. Tem vergonha, está faltando o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. A pessoa que tem vergonha de ser crente, ela não tem o Espírito Santo. Porque aquela pessoa que tem o Espírito Santo, ela faz questão de mostrar que é crente. Faz questão de mostrar que tem o Espírito de Deus. Aquela pessoa que não prega evangelho, não ensina, não fala de Deus, não fala das coisas celestiais, está faltando o Espírito Santo. E está faltando o quê? A certeza da salvação. Então uma coisa puxa a outra, tudo coligado com o Espírito Santo. É como eu disse, o Espírito Santo está em todas as partes, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os setores, em todas as áreas. Ele sempre esteve presente. Já desde a fundação do mundo, desde o princípio, ele sempre esteve, porque é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo também simboliza o Espírito da verdade, porque Deus é verdadeiro. Então, aquela pessoa que fala mentira, não tem o Espírito Santo, tem o espírito imundo, porque o pai da mentira é o diabo, e quem mente são os filhos do diabo. Tem um espírito imundo. Mas pastor, está falando então que eu tenho um espírito imundo? Se você mente, não sou eu que digo não, é a Bíblia. É a Bíblia. Então a mentira não provém de Deus? Não provém de Deus, porque ele é a verdade. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. E aquela pessoa que tem o Espírito Santo na vida, ele não mente, ele é verdadeiro. Então quer dizer que se eu disser, esconder que eu não sou crente, esconder a Bíblia e não mostrar que eu sou crente, você está mentindo. Está mentindo. Então a mentira não pode estar na vida do crente? Não, porque o crente que tem o Espírito Santo, ele não mente. Ele é verdadeiro, ele mostra que é crente. Então veja, o Espírito Santo então eu entendi que não pode faltar de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não pode faltar, porque senão vai cessar as maravilhas, a cura vai desaparecer da igreja, os milagres vai desaparecer, não vai cair mais pessoas endemoniadas, não vai ser mais pessoas libertas, não vai ter mais paralítico caminhando, nem cego vendo, nem mudo falando. Por quê? Porque vai faltar o Espírito Santo. O Espírito Santo é que trabalha, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo é que fala, é o Espírito Santo que opera maravilhas. Tudo através do Espírito Santo. Quer dizer então que nessa igreja,
que não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais, não pode mais cantar em profecia, não pode mais, vamos dizer assim, falar em línguas, não pode orar alto. O Espírito Santo já foi longe, saiu longe já faz tempo. Já faz tempo. Quer dizer então que para ter o Espírito Santo tem que ser barulhento? O duro é que tem. E o duro é que tem. Quer dizer então que no céu é cheio de barulho? É cheio de barulho. É cheio de glória a Deus e aleluia. Olha. Pode louvar a Deus, pode. Na frente de Cariambalabaia, na frente do trono, tem anciões anjos, que fica 24 horas, dia e noite, santo, 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 santo é o Espírito de Deus. 24 horas. Quer dizer que no céu é muito barulhento, então é só glória a Deus e hosana nas alturas e para a terra, para com os de boa vontade. É só alegria. Porque aquela pessoa que é alegre, ela não consegue ficar calada, ela não consegue ficar triste, ela não consegue, vamos dizer assim, que ela tem Espírito Santo, ela não consegue ficar sem fazer barulho. Então quer dizer que aquele povo barulhento, então, porque está cheio de Espírito Santo? É claro. Quando aquela igreja está aquela zoada, aquele barulho, é porque está cheio do Espírito Santo. Muitas vezes fala assim: a igreja dos amores é muito barulhenta, muita reclamação. Mas não tem jeito, o Espírito Santo tomar conta, não tem jeito. Então o barulho, para aqueles que não têm o Espírito Santo, que não entendem, é um barulho ensurdecedor. É um barulho que incomoda, porque é o Espírito da verdade. E quando às vezes pregamos a doutrina, eu quero que vocês entendam, muitas pessoas se sentem incomodados, é porque não tem o Espírito Santo de Deus. Então se sente incomodado, quando o Espírito Santo começa a falar com a igreja, incomoda aquele crente. Está faltando o Espírito Santo de Deus. Porque aquele crente, quando tem o Espírito Santo, quando pregamos doutrina, ele não se contém, ele só chora e alegria, e aquela alegria tremenda, e glorifica, e exalta, e jubila o nome do Senhor. Então o Espírito Santo também está na doutrina. Está na doutrina. O Espírito Santo está toda quanto é parte, em todos os lugares. É Ele que está falando através da boca do pastor Daniel. É Ele que faz eu glorificar. É Ele que faz eu louvar a Deus. É Ele que dá essa alegria. É Ele que me consola. É Espírito tremendo. É Ele que dá essa vontade de eu glorificar e que vai, fala a língua dos anjos. O Espírito Santo é tremendo. Jesus disse, olha, preste atenção, muita atenção agora. Aquele que pecar contra o pai, será perdoado. Aquele que pecar contra o filho, será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não haverá perdão para este. É um pecado eterno. Por que o diabo está condenado? Porque ele pecou contra o Espírito Santo de Deus. Por que os anjos que foram caídos juntamente com Satanás estão condenados para ir para o fogo, o lago de fogo e enxofre? Por quê? Porque pecaram contra o Espírito Santo de Deus.
Tome muito cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Veja bem, eu estava orando por revelação num culto, não lembro se de quarta-feira ou de segunda-feira, porque o pastor Daniel não sabe nem mais quando o dia que prega quase todo dia. Então eu não lembro o dia exatamente, mas estava aqui na sede mundial, recebi uma carta, dizendo que não era o Espírito Santo que revelava ao pastor. Essa pessoa nem sabe o que está dizendo, porque diz a palavra, para provar se o Espírito é de Deus, não diz para julgar se o Espírito é de Deus. É diferente. Há diferença. Se aquele irmão está orando na carne, amém. Acha que está na carne? Fica com a boca fechadinha que é melhor. Boca fechada não entra mosquito. Boca fechada não vai sair pecado da sua boca. Porque o que contamina, quando Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que? Vai falar contra o Espírito Santo sem saber? Vai falar contra o Espírito Santo sem saber? Examinai tudo e retém-o. Então, você vai examinar se o Espírito que está nessa igreja é de Deus. Você vai examinar se o Espírito que está falando é de Deus. Você vai analisar se é o que está falando com você é o Espírito de Deus. E você sabe, e você sente, porque o próprio Espírito Santo é que te guia e te ilumina. Então, vocês estão lotando essa madrugada, lotaram a sede mundial, plena madrugada, de madrugada lotar, é o Espírito Santo que toca no seu coraçãozinho. Pode louvar a Deus, pode, igreja. Mas sabe o que é isso aí? Resumindo no que foi lido aqui, o que nós lemos? Apocalipse 22, versículo 17. O que nós lemos? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome essa água hoje. Tome dessa água hoje. Se sua alma está com sede, tome dessa água hoje. Essa água é de graça. Não é uma água minalba nem lindóia. Não é água mineral nem de poço e nem torneiral. É a água do céu. Não é a água do rio Tietê. Deus me livre, poluída. Essa água ela é pura. É a água purificadora. É a água que renova. O Espírito Santo é que renova. E essa água, ela está sendo derramada. Essa água está sendo derramada porque ele diz, derramarei do meu Espírito. Isso simbolizando a água, o Espírito Santo sendo derramado. Então esta água está sendo derramada. Você está com sede, quando você vai beber água, você bebe água com boca fechada? Não, quando você vai beber água, você tem que abrir a boca. Então para beber essa água, você tem que abrir a boca. Tem que dar glória a Deus. Tem que glorificar. Tem que falar. Vocês gostaram, né? A pata calabaia. Quando você vai beber água, você abre a boca. Você quer receber o Espírito Santo, mas quer ficar de boca fechada? Você quer beber dessa água, abre a boca. Você tem plena liberdade para abrir a boca. Não fica de boca fechada. Para o Espírito Santo falar na minha boca, que eu tenho que abrir a boca. Para o Espírito Santo falar com você, eu tenho que abrir a boca. Como que você vai ouvir se eu não abrir a boca? Se você quer falar a língua dos anjos, abre a boca. Quem tem calabaia, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Abra sua boca e beba dessa água. Abra sua boca e beba dessa água.
Essa água que Deus está derramando aqui, está sendo derramado aqui, neste lugar, na minha vida, na sua vida. Tem sede? Tem, minha irmã? Abre a boca e beba. Tem sede? Vou estar com sede? Tá? Então, pastor, abre a boca e beba. Essa água, ela parte daqui para a vida eterna. Quando Jesus falou que era aquela mulher, essa água, se você soubesse o que eu tenho, essa água para te dar para você beber, ela parte daqui para a vida eterna. É uma fonte, diz a palavra de Deus, que a água, esta água, água viva, é uma fonte inesgotável. A água do planeta está acabando. A água potável do planeta está sendo acabada. Vai esgotar a água do planeta. Mas graças a Deus que nós temos uma água que não vai deixar nós passar sede. Então, para você beber dessa água, tem que abrir a boca? Tem. Para você tomar aquela água gelada, quando você chegar em casa, você vai ter que abrir a boca, ou vai tomar a água com a boca fechada. Quem tem sede, vem a mim e beba. Abra a boca e beba dessa água, então. Abra a sua boca e beba dessa água. Água viva, água poderosa, água purificadora, talabaia, água renovadora, água gostosa, água inesgotável. Esta água é de graça. Você não precisa pagar R$1 pela garrafinha. Ela é de graça. Jesus já comprou essa água para nós. Jesus já pagou para nós já faz muito tempo. Jesus já comprou essa água lá na cruz do Calvário. Essa água foi comprada com sangue precioso. Essa água já está paga por Jesus, por nós já. É só você abrir a boca e beber. Tá facinho, tá facinho, tá facinho, tá fácil. É só abrir a boca. Quando a palavra de Deus diz: abra a sua boca que encherei. Jesus disse para os discípulos: não se preocupe o que você vai dizer, não se preocupe o que você vai falar, porque o Espírito de mim, o meu Espírito que habita em vós é que vai falar na sua boca. E como que você vai falar com a boca fechada? Abra a boca e beba dessa água e fale em mistério, fale com Deus, fale em profecia, fale em línguas, revele, profetiza, receba, louve, receba e beba dessa água. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Essa alegria que você está sentindo é a água que você está bebendo. Essa alegria é porque você está abrindo a boca para beber essa água. Tem irmão que não consegue sentir nada, fica com a boca fechada. Você não está sentindo nada, irmã? Abre a boca então. Ah, eu não estou sentindo nada, pastor. Então abre a boca e glorifica a Deus. Abra a tua boca para beber essa água. Ah, mas eu não estou vendo essa água. Então abra os seus olhos espirituais. Olha quanta água sendo derramada aqui agora. Olha aí, ó. Olha quanta água aí. Espírito da verdade. Olha que alegria aí, ó. Só está rindo. Está rindo. É a água. É a água. É o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus. Essa água tem que transbordar. Tem que estar cheio até a tampa. Tem que estar cheio até a tampa. Porque se você estiver cheio, você vai vencer qualquer coisa. Você vai vencer qualquer coisa.
Se você estiver cheio ou cheia, você vence o pecado. Você vence a vaidade, eu venço a moda, vence a televisão, vence o adultério, vence a prostituição, vence o vício, vence tudo. Oh, glória a Deus! É o Espírito. Isso é o Espírito. Olha o Espírito de Deus aí, olha aí. Isso é o Espírito de Deus. Olha já o barulhão começou. Olha que barulho aí. Isso é barulhento mesmo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Enche esse lugar, oh Deus. Água gostosa. Oh, água gostosa. Aleluia. Água viva. Oh, que maravilha. Coitado. Tem pessoa que não está entendendo nada. Está com a boca fechada e como estava a beber da água? Está com sede, irmã? Abre a boca e beba. Se quer beber de boca fechada, abra a boca e beba. Ei, coisa gostosa. Isso é que é vida. Isso é que é vida. Água, água viva, fonte inesgotável. Oh, que malacalabarabararia trabalho. É a fonte que não para mais. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.